O cara que errou aprendeu melhor do que o cara que só acertou. Porque às vezes o cara que só tá acertando, se ele bater num buraco, ele não sabe nem trocar um pneu. Eu ponho o coração na ponta da espátula. Eu gosto do que eu faço. Eu tenho até que gostar menos. Não tenha medo de empreender. Se não for para empreender, trabalha certinho, que um dia a recompensa vem. Isso aí ninguém vai tirar, cara. Teu negócio próprio e um estranho torcer por você, ninguém vai tirar essa energia de você. Nunca mais. Nunca. Fala, galera! Começando agora um super episódio especial da 10ª temporada do nosso podcast falando de delivery. Eu já repeti em alguns podcasts anteriores, mas falo isso hoje de novo com a maior tranquilidade do mundo, que a gente vive uma nova era do falando de delivery, com uma linhagem de conteúdo diferente, e eu não considero melhor porque é impossível descredibilizar os 100 primeiros episódios que me ajudaram a construir todo esse canal de educação que a gente entrega para o mercado, mas agora a gente passa para a segunda centena de episódios, onde nós vamos tentar sempre subir a régua, atualizar os conteúdos. Então tem muito conteúdo que a gente gravou em 2021, 2022, que faz sentido a gente revisitar. Foi assim, inclusive, com o Rafael Silva. E hoje eu tô com um cara aqui que, cara, se vocês perguntassem para mim por que o Falando de Delivery existe, é quase que a simbologia disso. Então, eu falo sempre nos episódios que o Falando de Delivery ele é uma iniciativa que o principal propósito dele é entregar o conteúdo de forma acessível para todo mundo, plantar uma sementinha na cabeça de todo mundo do que a gente acredita, mas a principal palavra que define o como nós, eu e todo o time do Falando de Delivery fazemos o nosso trabalho é responsabilidade. Quando a gente tem responsabilidade, a gente consegue que pessoas cresçam, alavanquem e ao longo do tempo continuem acompanhando a gente. Então, um grande prazer de receber hoje, para quem já faz parte do nosso ecossistema, já conhece, deve estar super surpreso de ver aqui, Magrão Chapa Quente. Fala, Magrão, tudo bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Tá nervoso? Demais. Congelado, não de ar-condicionado. Só pra galera entender. Já gravou podcast? Não. Primeira vez. O pessoal da House tá ouvindo bem o Magrão aí? Ó, então boa. Então agora não dá... Rapaz, aqui é igual moto. Moto não tem ré, velho. Já tá aqui na mesa, não tem mais como voltar pra trás. Magrão, antes de começar, eu acho que não tem como eu não te falar. O convite pra você, ele ia vir, eu já sabia faz muito tempo, só precisava entender qual que era o momento, como que a gente casava a agenda, porque você não é de São Paulo. E principalmente, tinha que ser um momento pro canal que fosse um momento importante. E quando a gente faz a transição do episódio 100 pra frente, eu falo, cara, é isso. Eu não sei até quando o Falando de Delivery vai durar, então, putz, calme também que eu não tenho planos de acabar com ele, mas a gente nunca sabe quais os caminhos que a vida pode tomar. Então é um episódio que eu falei, cara, agora chegou o momento também, se deixar muito pra frente, o que nasceu perfeito, nasceu tarde. E aí a minha pergunta... O que é hoje o Magrão Chapa Quente? Pra quem fala, pô, Magrão Chapa Quente, já vi esse nome no Instagram, já vi num grupo de WhatsApp, vi alguém falar. O que é o Magrão Chapa Quente? De onde que você veio? De qual cidade você veio? Quantas lojas você tem? Magrão Chapa Quente, um chapeiro aprendiz empreendedor. Legal. Comecei trabalhando faz muito tempo já, né? Tempinho. São alguns verões, né? Só que sempre trabalhando pros outros. Ó, sua história é muito bonita, mas vamos começar com hoje. O que você tem hoje? Tem um restaurante? Tem a lanchonete. Trabalhamos eu e minha esposa. E um negócio que eu já era empregado, né? Quando veio a pandemia, acho que o rapaz já estava meio cansado, deu um acerto lá e eu comprei o ponto. Então, dia 1º de maio desse ano, fez 5 anos que nasceu o Magrão Chapa Quente. Só que sempre trabalhando para os outros, não tinha muito entendimento. Comecei a acompanhar vídeos, né? E vamos indo. Evoluindo a pouco, né? E vamos indo. Qual cidade? Sorocaba. E atende presencial e delivery? Eu tenho salão, né? São 5 mesas, 6 mesas, né? E o delivery. Tem dia que um é forte tem dia que forte o outro, né? Eu gosto quando vai o pessoal, né? Que eu sou daquele da resenha, né? Que tem que ter uma risada, galera. uma conversa, alguma coisa. Essa que é a parte boa, né?
E na resenha, às vezes, até pelo telefone consegue ainda. O movimento não é tão grande, então a gente consegue ainda brincar numas mensagens ainda, que tem uma galera conhecida já, né? Boa. Magrão, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que todo mundo tá assistindo consegue ver. Você personificou você na marca. Então, carrega o apelido Magrão e você usa boné, você tem o macacão, você de fato carrega a marca. Isso é uma coisa que hoje, cara, em qualquer roda de conversa empreendedora que eu vou, as pessoas falam sobre a importância disso. Quando você começou, você já sabia disso ou você falou, cara, precisa de um nome? Qual é aí, Magrão Chapa Quente? Como que foi a decisão do nome? Não foi de bate-pronto Magrão Chapa Quente. Eu até já usava Magrão Chapa Quente no Facebook, né? Quando apareceu o Instagram, eu até coloquei Magrão Chapa Quente. Mas por ser Magrão, eu ser um chapeiro, só isso, né? Você usava antes de você ser empreendedor? Antes, eu já usava. O Magrão sempre teve. O Magrão já tem desde os 16 anos. Mas o Chapa O Quente... Chapa Quente depois faz puxa vida, Chapa Quente para me ter colocado um pouco antes de vir pensar em ter lanchonete. Tá. Mas você sabia que isso era uma estratégia de marketing ou não? A galera me chama assim e vai ser assim. Não, eu coloquei por colocar, né? Mas nem imaginava. Não tinha ideia. O desenho eu já tinha. Tá. A caricatura já era guardada já, né? Que foi o motoboy que fez essa caricatura. Já tentei achar o cara, não consigo achar, cara. Perdi o contato. Foi coisa de mais de 20 anos atrás que o cara fez a caricatura. Você nem sonhava. Só que não, eu falei que um dia eu ia usar a caricatura e eu guardei já nesse pensamento. Eu falei, um dia eu vou usar para mim. Por isso que quando a gente foi assumir a lanchonete, né? Eu falei, eu fui com a conhecida minha, a gente foi lá, bolamos com a Thaís, abraço Thaís, né? Foi lá, bolamos um logo, né? E o desenho tinha que estar. Legal. E uma pergunta, você já foi entregador também? Trabalhei um bom tempo de motoboy. Antes né? de ser chapeiro? Não, digamos Durante. que teve época que foi antes, durante e depois. Tá, então vamos agora sim entrar nessa história. Você é um cara que você simboliza a evolução do mercado de delivery de restaurante, o seu processo de crescimento, e quando eu falo de crescimento, muitas vezes atrela crescimento a número de pedido, mas eu falo de amadurecimento mesmo, de trabalha só com o salão, vai pro delivery, entende que o sistema funciona, coloca sistema, aprende a operar sistema. É evolução, mas eu quero entender de onde veio, porque a gente nunca sentou de fato para ter essa conversa. Então, cara, você falou, eu sou aprendiz de empreendedor, muito tempo trabalhei para os outros. Quanto tempo tem nesse mercado de restaurantes? Como que era? Agora o palco é seu. Digamos que eu já trabalhei numa lanchonete em Sorocaba, ele já era estilo McDonald's, só que era uma lanchonete que não tinha nem McDonald's em Sorocaba. Não existia McDonald's em Sorocaba ainda, né? Seu Zé Renato e Dona Rosalba, um abraço. Meus primeiros patrões na chapa. E tanto é que eu entrei lá para trabalhar, eu nem imaginava que ia trabalhar na chapa. Você só queria o emprego? Não, eu só queria... sempre assim, graças a Deus, eu sempre tive alguém que me trouxe para o lugar. Tinha o seu Paulo, até falecido, Deus o tenha. Ele não tinha um braço, só que o cara esforçado, cara, sabe? Ele trabalhava no depósito da Top Stop e conhecia a gente lá na Aparecidinha, Paris, bairrão chique de Sorocaba, né? E arrastou para trabalhar na Top Stop. Comecei lá fazendo milkshake, fritando umas batatas, né? Tomando um milkshake de vez em quando, né? E trabalhei lá, acho que quase 2 anos. Só que no meio termo de eu trabalhar lá, o chapeiro deu umas mancadas e eu acabei caindo pra chapa. Ferrou, nunca mais saí. Falaram, isso é bom. Serviu. Na época serviu, né? E dali, trabalhando quase 2 anos, teve o Paladar Lanches, que tinha um Chico Amantino, Deus o tenha também, gente boa pra caramba. Já tinha um parentesco no meu outro casamento, no primeiro casamento, e estavam precisando de um chapeiro no Paladar Lanches. Aí, do Top Stop, eu passei pro Paladar Lanches, onde eu entrei nesse ramo de lanche prensado. Tá. Que é o lanche meu estilo que eu trabalho até hoje, né? Que é o prensadão. Lá falam podrão, né? Eu não gosto muito do podrão, mas é o prensadão, né? E nessa aí eu trabalhei 8 anos. Tive que cumprir aviso, 30 dias trabalhando de dia e de noite. Tanto é que às vezes o Iltão, um abraço. Trabalhava na Top Stop, saía, ia direto para... Ainda esperava um pouco da horário, ia pro Paladar. Tinha vezes que eu tava meio cansado e o Iltão falava, não, vambora, Magrão. Vambora mais cedo que você tá destruído hoje.
né? Então o cara me aguentou 8 anos lá, né? E nessa batalha foi. De lá, depois de 8 anos, saí, fui trabalhar um pouco de segurança. Já tinha feito isso quando era moleque. Tem altura, Né? né? Igual eu. Então, engana pra caramba, né? Fui trabalhar de segurança, né? E nesse meio termo, o Bengala Lanches, que já era um nome já conhecido em Sorocaba, ele queria voltar a fazer lanche, Certo. né? Eu estava trabalhando uma época numa lanchonete, fazendo bico numa lanchonete, madrugada, e foi lá atrás de mim. Eu estava trabalhando, eu nunca abandono ninguém, não deixo ninguém falando, né? Aí não deu certo mais lá, o Bengala já tinha ido atrás de mim, entrei no Bengala Lanches Pra fazer para prensado. continuar na chapa, né? Dali vão-se 8 anos também. Sempre trabalhando domingo. A molecada reclama de folga hoje em dia. É, Rapaz não do sabe o que céu. que é trabalhar. 8 anos num lugar, 8 anos no outro, sem testado, sem levar testado, sem tirar. Dentro da cozinha, que é um ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta. O Magrão Chapa Quente. Em que momento ele veio? E ele veio porque, puta, chapa quente? Ou ele tem algum significado de alguma coisa, de alguma característica sua? Não, só por ser o chapeiro mesmo. Tá. Porque eu falei chapa quente, magrão, daí eu juntei as duas ali. Você nem tinha ideia que você tava criando Não uma marca. tinha ideia, porque eu estava sempre trabalhando para os outros. Só que, digamos assim, a cabeça nunca foi para ter alguma coisa. Eu sempre fui bom de trabalhar para os outros. Você não tinha visão de... Não tinha visão. Meu irmão, tem meu irmão, Anderson, caçulinha, sempre pegou no meu pé. Larga a mão de trabalhar pelos outros, larga a mão de trabalhar para os outros. Mas a insegurança de não ter casa, não ter moradia, sempre pagando aluguel, e assim, digamos que assim, eu era aquele trabalhador burro. Sempre trabalhei direto, só que não sabia investir, né? Não tinha O que ganhava um saía. financeiro certo. Do jeito que entrava, saía. Entendeu? Tinha às vezes uma motinho, tinha o meu carrinho, uma coisa ou outra, mas nunca era muito em dia. Né? Nesse meio termo teve separação, as coisas, né? Aí muda uma vertente, né? Eu saí do Bengala, no que eu voltei pro Crack, fechou 8 anos. Nesse meio termo, eu já tinha separado e casado de novo, né? Aí a cabeça muda também, entendeu? Não é que a gente tenha errado, mas assim, que nem você falou, a gente vai evoluindo e abrindo a mente para as coisas. Sim. Vai abrindo a vista. Aí, no que eu entrei pro Crack, fui ficando mais devagar numa época e veio a pandemia, digamos que caiu no meu colo a lanchonete. A lanchonete que eu trabalhava, que eu era empregado, a gente fez um acerto lá que eu paguei o ponto. O prédio já era do Bengala, que eu já tinha trabalhado. Falei para ele que estava querendo comprar, ele falou, não, por mim você vai alugar o salão normal. Não tem essa, né? E nessa, o acerto era então porque o restaurante tava fechando. Ou ele ia vender ou ele ia fechar. Eu não ia continuar com quem pegasse, né? Daí o meu acerto, a gente fez um bem bolado. Então se é pra alguém pegar, que seja eu. Entendeu? Já que é para arriscar, eu vou arriscar comigo, não vou arriscar com os outros. Porque na pandemia, a gente não sabia por que lado ia. Sim. Hoje em dia, todo mundo fala assim, quem tinha coisa de comida rachou de ganhar dinheiro. Mas o meu pensamento sempre fui pé atrás. Eu nunca gostei de largar um rabo para trás, uma conta, umas coisas ou outra para trás. É isso que eu ia falar. Você entendeu? Por responsabilidade, não simplesmente por medo, mas é porque sabia que tinha conta. A minha esposa era gerente no bar. Ela teve que parar, praticamente pedir a conta para vir comigo. Entendeu? Daí a turma fala assim, tem conta, tem pensão, tem as contas fixas para pagar. Sim. Você arruma mais conta. Você não acha que você vai pegar você vai cria mais problema. Entendeu? A turma pensa que é um luxo. Não é que é luxo. A gente tem que fazer por onde, né? A gente trabalha muito mais do que o CLT. Estamos reclamando CLT hoje, filho. Entendeu? Mas, se você não correr atrás, você não vai ter que ter. Só que daí a gente teve que assumir, né? Foi tocando. Devagarzinho, foi tocando, só que sempre aquele medo. Porque a turma fala assim, quem fazia coisa de comida, não parou. Só que se continua a pandemia, você acha que alguém ia tirar o dinheiro de um arroz e um feijão para comer um lanche? Você entendeu? Ia falar que o arroz e feijão rende mais. Ia chegar uma hora que a lanchonete em si podia morrer. Você não sabia até onde ia, entendeu? Então a gente fez porque... Foi no risco. Se pensasse muito, não ia. Se pensasse, não ia, entendeu? Só que também não tinha para onde ir também, né? Entendeu? Eu gosto disso aqui. Não me via mais em cima de uma moto de novo. Até fiquei. No período que eu era empregado, antes de assumir, eu peguei uma férias. Ele me deu uma férias. Eu fiquei 15 dias roçando o sítio da mãe, porque eu não sei ficar quieto. Sim. Por isso que é 8 anos sem tirar férias. Fiquei 15 dias roçando
antes de acertar a lanchonete, roçando o sítio da mãe. Depois 15 dias fazendo entrega de motoboy de novo para a Girar. ex-patroa da mulher. Porque ela também fechou o bar, ela não sabia para onde ia. Daí ela tava acertando com o motoboy lá, tava meio ruim o negócio, falei, Deixa tá que eu fora assumo. do ar. Falei, viu, pode falar pro rapaz não vir, que amanhã eu venho para você. Então fiquei 15 dias fazendo entrega. Até a volta das férias, Que aí foi o voltar, acerto. aí a gente fez um bem bolado lá. Eu assumi dia 1º de maio, graças a Deus, dia do trabalho. Dia do trabalho Dia do e dia trabalho. da falecimento do Ayrton Senna. Então, eu falo das duas marcas fortes, né? 3 agora. Tem- Nem falo. É, quantos filhos, Magrão? Quantos anos, quantos filhos? Eu tenho um casal, Legal. de 21 e 25 já. O moleque, a menina de 21. O moleque tá perto da gente, a menina fica meio Uhum. mais afastado, mas tá bem, graças a Deus. E minha esposa, atual, também tem um casal. Legal. O moleque também e a menina. Por isso que eu sou o vô emprestado, Sim. mas é o coração que manda. E Aí tem as netinhas espoleta lá. Do meu lado eu não tenho neto de sangue ainda. Sim. Né? Mas do lado de cada da esposa são 4 meninas. Resumindo, tem que ter ouvido, viu? Tem. E quantos anos você tem? Esse ano faço 52. Rodou Eu sou sem óleo pra cacete. 73, modelo 74, né? Começou de outubro. Rodou sem óleo pra caramba. Nada, conservadinho, filho. Corpinho de 20, cada perna. Magrão, qual que foi a maior dificuldade que você enxergou quando você começou, quando você se viu como dono? Porque assim, pelo que eu percebi, você já tinha uma consciência ali de que empreender não era simplesmente ganhar dinheiro, por mais que você trabalhasse como empregado e tudo mais, você já tinha essa consciência, mas você sabia fazer o produto, você conhecia, você já era conhecido na cidade. Se você passou 8 anos em 2 restaurantes, né, 16 anos em 2 restaurantes, cara, você sabia bem o que fazer, você conhecia público. E aí você pega o negócio e fala, tá, agora é 100% eu. Qual foi sua maior dificuldade? Saber os números. Eu ainda não entendia que tinha que ter os números na mão. Você não saber o quanto que você vende, Quanto você tem que cobrar? quanto você tem que cobrar. Entendeu? Então, e ainda estou aprendendo. Isso é um negócio que ainda não destravou muito ainda. Entendeu? Porque eu, até um tempo atrás, eu era o tio da caneta. Então a gente eu sou uma geração que a turma fala, você passou por isso de informática, só que eu não era aquele cara que ia em lan house, eu não ia jogar em lan house, eu não tinha computador para ficar mexendo. E eu nunca me interessei, vou ser sincero. E nessa época que deu esse avanço da Lan House, você já estava trabalhando também. Então, e como eu não tirava folga praticamente, eu folgava uma vez por semana só, eu não era aquele cara que ficava ligado no computador. Nunca tive computador. O primeiro computador que eu comprei foi depois que a gente tinha lanchonete. Sim. E cliente, como que foi essa parte? Porque é uma parte que normalmente também é desafiadora, mas você pegou um ponto que o ponto já era uma lanchonete. Manteve, não manteve? O que você teve que fazer para trazer gente para dentro do restaurante para ele se pagar? Eu tive que me atentar mais aos detalhes. Melhorar uma coisa ou outra de insumo, que não estava 100%. Mas você utilizou o público que já ia lá? Então, tipo, Sim. a galera que já ia falou, vai fechar, mas eu vou assumir, eu era o chapeiro, então tecnicamente a pessoa falava, vou lanchar o mesmo. Não, então, eu mantive até o cardápio, a gente trabalha com o mesmo cardápio, porque Legal. o pessoal gosta de lanche prensado. Já tinha algumas coisas que, mesmo sendo empregado, eu colaborei no cardápio. Então tinha lanche lá que eu já tinha feito já por conta que eles já tinham colocado no cardápio. Então eu digo que quando foi mexido na cozinha, que foi alterado o projeto de tamanho, as coisas, eu já estava lá. Então já tinha dedo meu lá. Então digamos que assim, eu tinha que tirar uma Maria Fumaça do trilho para colocar a locomotiva. Ela ainda está se montando. Entendeu? Mas já não é uma Maria Fumaça mais. Então, cliente no começo não foi um problema. Não. Tinha não. gente indo. Tinha. Com medo, mas tinha. Tá. Porque a gente pegou aquela época da pandemia que não podia nem adentrar. Era só buscar na porta no máximo ou delivery. O seu maior desafio, fazer o produto você sabia, quais eram os ingredientes você sabia. O seu maior dificuldade inicial, porque no começo a gente teve um episódio com o Glauber, no começo a gente fala de advogado e tudo, mas no começo mesmo você tem que fazer a coisa acontecer. Então isso não era um problema. Seu problema era cliente tá indo, operação você sabia dominar, só que você não tinha clareza de número. Tomou muito prejuízo, teve muito mês de fechar e você falar, não ganhei dinheiro aqui?
Eu acho que eu nunca deixei de ganhar dinheiro. Às vezes empatava, né? Mas graças a Deus, a gente não tem um rabo para trás de conta, entendeu? Sempre mantém em dia, Tá? Mesmo entendeu? sem saber qual que era a Mesmo sem precificação. saber, entendeu? Pague a Bom. conta, pague a conta. Você não sabe o dia de amanhã, porque você Você pode só- precisar de crédito. Ah, e outra, amanhã a única certeza que você tem é que a conta de amanhã vai chegar também. Então, se você não pagou uma, você vai ter duas. Ah, não, sim. Só que o começo, eu peguei 5 mil reais da minha mãe. Minha mãe foi o empréstimo. Você Entendeu? fez o acerto, garantiu o ponto, o Quanto espaço, ponto, tudo. e peguei uns 5 mil para poder mexer alguma coisinha ou outra, que tinha bastante coisinha para fazer. Né? Tinha funcionário ou era só você e sua Não, esposa? continua sendo só eu e ela. Entendeu? Eu ainda não destravei essa parte da contratação. Tá. E entregador tem. Graças a Deus tem. Mas você teve que fazer muita entrega para o seu próprio negócio. Teve muitas vezes que o motoqueiro não aparecia ou não dava certo, entendeu? Já teve algumas vezes, né? Eu saí com o carro com 2, 3 entregas, voltar e agradecer, né, por esses clientes conhecidos já, que é de coração, eu voltar da entrega, ter 3, 4 mesas, com 5, 6 pessoas esperando. Ô, Magrão, em vez de trabalhar, tá ficar passeando. Você entendeu? Ou então, aquele outro lado também, né? A gente sair de lá um pouquinho e fazer uma entrega, o cara falou, pô, que satisfação, cara, o Magrão entregando. E É gostoso. por que você acha que isso acontecia? Dos clientes esperando? Porque hoje a gente vive numa era de imediatismo, né? É isso, a pessoa não quer esperar um minuto a mais do tempo de entrega que era combinado. E você tinha cliente que você demorava um pouco para entregar porque você tinha que ir de carro e o cara, pô, agradecia, e você tinha cliente que você tava na rua e ele esperava você chegar na loja. Isso não é comum, não é uma coisa que, nossa, é normal, não é. O que você acha que fez que essas pessoas tiverem ali aquele carinho? Eu ponho o coração na ponta da espátula. Eu gosto do que eu faço. Entendeu? Eu tenho até que gostar menos. Eu tenho que até gostar menos, porque a chapa, eu adoro a chapa. Entendeu? Às vezes xinga lá, ninguém escuta com o motor da coisa, fala, às vezes xinga quando cai um negócio lá, fala alguma coisa lá, fala, vamos, come solto. Entendeu? Mas é amor bandido mesmo. Sim. Eu gosto daquilo ali, eu gosto. Da resenha, do balcão, entendeu? Entendi. Entendeu? E aí vou entrar nessa parte, inclusive, das pessoas te conhecerem pela marca, pelos conteúdos, mas na parte de dificuldade, teve alguma grande dificuldade que você passou? E não dificuldade de crescimento, tipo, vou dar um exemplo, precificação, pô, as contas estão se pagando e tudo, mas assim, putz, teve uma situação de um entregador que me deixou na mão, de um fornecedor que me deixou na mão, de desafios que você falou, cara, empreender não é brincadeira. Pelo meu número ser pequeno, então eu não sinto tanto, entendeu? Mas motoqueiro já deixou na mão, você ter que fechar um dia porque um equipamento que falhou, entendeu? Então você aprende que a manutenção também, você aprende na dor, que a manutenção preventiva é a chave do negócio também, entendeu? E o motoboy, você tem que achar, não adianta. Você não vai achar no primeiro, no segundo, no terceiro, é doído, entendeu? Porque às vezes... E ser parceiro quando você acha alguém que... Porque tem gente lá que trabalhou, deixou de trabalhar, já voltou a fazer entrega comigo. Continua a entendeu? mesma pessoa. Vai para um lugar melhor, falou, cara, vai lá, cara. Se o cara, mas não, sabe, não deixou na mão, agora tem nego que trata com você, vou tal dia, opa, beleza, você manda mensagem antes, aí a foto do perfil sumiu, pronto, já sabe Te que bloqueou. vai dar BO, entendeu? Entendi. Entendeu? É complicado. Boa. Essa dor não vai deixar de ter, infelizmente. E não só no Magrão Chapa Quente. Não. Agora, entrando em uma coisa que eu sempre falei muito disso, o Pedro também fala sempre, desde que a gente começou a se falar, foi em 2021, depois que a gente lançou o Falando Delivery, eu percebo que você já gravava conteúdo, já metia a cara nos stories, e eu também te falei que isso não é comum. A maioria das pessoas não querem fazer isso, mesmo hoje em dia, qualquer vídeo de marketing que você for assistir, as pessoas falam, olha, o celular você já tem e o seu rosto tá aí. Então, assim, às vezes você quer gastar muito, começa fazendo o que você tem na mão. E você sempre fez isso. De onde que veio? Quem que falou pra você, Magrão, você precisa gravar story, Magrão, você tem que falar assim, Magrão, você tem que ter o bordão da chapa tá on. Como que nasceu isso? Eu acho que é da parte quando eu era mais novo. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha boca. Sempre a turma com a resenha na orelha, por causa de ser orelhudo, por causa de tudo, entendeu? Eu era aquele moleque que meio dava briguinha na escola, Sim. né? Só que daí eu aprendi que quem fala é ouvido, entendeu? Do mesmo jeito que a turma fazia resenha comigo, eu tinha que fazer com os outros. Então, tipo assim, eu me soltei.
eu me soltei. Então esse negócio de falar, já Você tinha. destravou. Já tinha. Quando eu fui pro negócio meu, eu falava, viu, o negócio é meu. Eu tenho que botar a cara. O desenho vai ser minha cara. Eu tenho que colocar a cara em tudo. Entendeu? Essa parte vai aprendendo. Daí você vai ver nos conteúdos. Entendeu? Vai aprendendo. Mas não foi ninguém que virou e falou, ah, Magrão, você já sabia que... A turma foi falando, mas, tipo assim, eu já falava. Sim, Mas eu fui aprendendo o que falar também. Sim, mas é exatamente isso. Quando a gente começou a conversar, que foi lá logo no início do Falando Delivery, acho que você acompanha desde a primeira temporada, eu já percebi, eu falei, cara, eu já fazia antes, porque já tinha conteúdo antes do Falando Delivery seu. E isso é muito difícil hoje. Você acha que isso também ajuda muito a aproximar o cliente de você? Demais. Da galera chegar Tem lá... nego que fala lá, falou, gostei daquele vídeo que você fez, cara. Gostei daquilo lá que você fez. Palhação, você é foda. Teve um cliente que uma vez acabou a luz, ele mandou a lanterna, foi isso? Como conta essa o história? Vizinho. Eu falo vizinho até hoje, né? Porque ele morou um tempo do lado, só que já tinha mudado. Não deu certo a casa lá do lado, né? E acabou a força. Eu comecei sem energia. E comentei com ele, né? Ele falou, peraí. Aí ele me levou uma lanterna. Falou, se você precisar, a lanterna tá aqui. Tanto é que fica na lanchonete até hoje lá. E você fez stories mostrando? Eu fiz o story mostrando, claro, com certeza. Porque já tinha acontecido um caso desse, de acabar a energia, e eu botei uma lanterna na cabeça. Só que eu era empregado. Na época do Bengala, lanche muito tempo atrás. Né? O que aconteceu? Eu mandei o motoqueiro buscar uma lanterna em casa. De carregar. E aí? Que eu morava perto, o motoqueiro foi buscar e eu amarrei com durex na cabeça. Depois tem que achar essa foto lá no Face. Tem foto? Tem, tá no Face, lá na ponto que partiu lá embaixo. E aí você falou, se eu fazia pelo dos outros, não vai ser não pelo vai meu. ser por mim? A turma fala, eu faço lanche com vela, mas a produção não para. O motoboy tem moto, Sim. né? O Zap pegou, filho. Boa. Magrão, e conteúdo? Né? Você também é um cara que sempre buscou informação. Isso é fato, assim. E não buscou informação, uma coisa que eu percebo é que você não busca atalho. Você busca ter informações para você tomar sua decisão. Tanto que algumas coisas que as pessoas te falam, faz isso, você fala, olha, ainda eu não tô no momento, vai ser bom, mas eu não tô no momento, e isso é bom. Então, você quer de fato se municiar de conhecimento para você fazer as escolhas que cabem pro Magrão Chapa Quente. Mas você sempre foi estudioso, ou era igual eu era antes dos 22, que, cara, não parava na sala de aula, não queria saber de estudar, não queria saber de ler, era só resenha. Ler, malemar um jornal. Não ler, para mim, infelizmente, eu tenho que destravar também. Porque faz falta. Hoje em dia eu sei que faz falta, porque o conteúdo dos livros também você absorve melhor também. Só que quando eu assumi, eu comecei acompanhando, né, vídeo. Então, como meus irmãos sempre falavam de YouTube, de alguma coisa ou outra, quem me arrastou para ver vídeo, eu peguei justo o Vitor Bach. Numa época que ele estava bem fazendo vídeo de empreendimento, empreendedor lá, tudo. Ele estava até montando o dog, né? Então, eu usou a embalagem bastante. PDV, inclusive. Ele usou a embalagem PDV. Vira e mexe, eu vejo lá. Né? Tanto é que ele está no episódio dele. Então, ele tinha um jeito de falar que já me chamou a atenção. Aí busquei bastante vídeo dele. Aí depois deu aqueles 5 minutos dele, né? Sim. Ele parou, mas eu já tinha alinhado nas suas lives. Você estava fazendo live ainda, né? Pela PDV. Quando eu peguei o seu Caramba, conteúdo, você me acompanha desde a PDV? Quando você começou as lives no Instagram. Caramba, eu não sabia. Eu achei que você tinha começado a me acompanhar depois do podcast. Então que eu dei um remap no celular esses dias e perdi as fotinhos das lives lá. Os print. Tinha os print bastante da live lá. Eu cheguei a mandar uma vez para você, mas faz tempo. Entendeu? Boa. E aí você começou a buscar conhecimento, você entendeu que isso facilitava. E o que mudou? Não só no negócio em resultado financeiro, mas na sua vida depois que você começou a buscar mais esse conhecimento, informação? A informação vale ouro. Entendeu? E se você vai empreender, você tem que ir para o caminho que ensine. Não adianta, porque ninguém sabe tudo. O cara pode vender 10 milhões. Se o cara não for atrás de conhecimento, não vai vender 2 daqui a uns anos. Porque tudo muda, tudo evolui. Entendeu? Eu era um cara que vendia e anotava no papel, na caneta. Entendeu? Então, se você não for atrás, filho, não adianta. Você ficar parado no tempo. Legal. Hoje você comentou que, não era da Lan House, não era da tecnologia e tudo mais. E o universo de delivery, hoje em dia, cada vez mais tem tecnologia embarcada, cada vez mais você precisa de sistema.
Antes da gente entender como que funciona isso na operação, como que foi você quebrar isso dentro da sua cabeça? Porque é algo que todo mundo tem em alguma área da vida que é a crença limitante. Eu não me dou bem, isso não é pra mim, não funciona, não adianta, eu faço do meu jeito, eu não vou tentar, do meu jeito sempre deu certo. Você passou por isso? Ainda passo, porque a informática eu sou totalmente analfabeto. Era, né? Agora já cato uns milhos lá no teclado. Legal. Mas aquele negócio, eu tive que cortar o medo, não adianta. Foi com medo mesmo, entendeu? A esposa passa um apertado comigo, porque tem hora que eu jogo no colo dela e falo, se vira aí, entendeu? Então, e ela vai e abraça a bronca, porque eu sou mais operacional, mais da chapa, só que eu tenho que entender os dois lados, porque se ela não entende, eu tenho que entender, e tem coisa que eu não pego, ela pega, entendeu? Então, dois devagarzinho andando junto, um acelera o outro. Sim. Não adianta. Se ela não, e graças a Deus ela tem o entendimento disso, entendeu? Porque ela aguenta o velho chato aqui. Hoje, o que vocês estão de sistema na operação? Hoje a gente usa Saipos já. Saipos. Digamos que eu dei um passo que eu não precisava usar Saipos na época, mas eu falei, acho que está na hora já, porque é o que todo mundo fala, é o que está avançando, né? E muita coisa eu não uso ainda, né? Mas o certo é já usar. Tá. Hoje, se você tivesse que colocar cada 10 pedidos, quantos são balcão e quantos são delivery? Tem dia que todos são balcão. Às vezes sai 3 entrega. Tá. O seu balcão é o que sustenta a operação. Não, mas às vezes é o contrário. Depende do dia. Mas às vezes é o contrário. Entendeu? Então, não pode, eu sou a favor que não adianta ser só um balcão ou salão, se o cara está começando. O cara já tem que dar o tiro para cima para ter os dois. Tá em todo lugar. Nem que seja pequenininho. Fortalece a marca, você está mais em vista, que seja numa rua que passe 10 carros, são 10 carros, vai ver sua marca. Total. Tem gente que fala, eu sou muito pequeno, eu só passo a 3 pessoas aqui. Pô, então que as 3 te vejam. É mais, de certa forma, é mais fácil ainda, porque são menos pessoas. Quando você começou também a acompanhar a gente, você não estava no iFood. Não. Aí você cadastrou. Cadastrei. Com medo ainda. Hoje você... Já tinha passado aquela água forte, que muita gente que falou que cresceu com o iFood. Sim. Eu perdi essa água. Eu devia ter colocado antes. Hoje eu vejo que eu devia ter colocado antes. Entendeu? Eu estaria bem diferente. Até a mentalidade estaria diferente. Porque muitos trancos já tinham passado. Já estava mais escaldado. Mesmo que ralasse, já estava curado, já estava com a cicatriz do aprendizado. Porque hoje eu vejo o cara que errou aprendeu melhor do que o cara que só acertou. Porque às vezes o cara que só tá acertando, se ele bater num buraco, ele não sabe nem trocar um pneu. Cara que tem seguro, chama o seguro para trocar o pneu. Então, mas às vezes o cara não sabe. Que paulada... Verdade. O cara que só acertou, quando ele erra, ele não sabe sair do buraco. Não sabe. E hoje, mas você opera iFood ou você deixa mais desligado que ligado? Ele liga todo dia. Tá devagarzinho. Fica lá todo dia. Só que ainda falta mexer bastante coisa, né? Tem que ajustar cardápio, essas coisas. Como diz Rafa Silva, os combos, né, Daniel? O Ruby do Contadores. Sim. Tem que ajustar bastante coisinha ainda. Mas a mente já tá aberta. Já desengessou essa parte. Teve um dia que os meninos foram lá e deram uma ajustada no sistema, Nossa, né? Quem que foi que eu não lembro? Foi o J Neto, que né? foi, Alô, Frango. Frango, aqui. Nosso menino Frango. E o Diegão, né? Diegão Rebeco. Sim, um abraço. Os parceiros. Família falando delivery. Sentaram lá no computador. Eles te avisaram? Automático. Eles te avisaram? Eu falei, senta aí e veja o que vocês podem fazer por mim. Mas eles avisaram que eles iam? Digamos que o Neto falou para não avisar, né? Mas o Diego... o Diego não aguentou, avisou. Mas peguei no susto, né? Porque eu pensei que não iam, né? Mas foi emocionante. Daí foram ver a bagunça em casa, a mulher ficou louca da vida, mano. Só resenha. Mas foram lá, sentaram na frente do computador e eu falei para eles, cara, dou carta branca para vocês, cara. Veja que vocês podem me ajudar aí. Sentaram, alinharam bastante coisa no cardápio do iFood. Legal. Na época eu já tinha colocado foto. Uma coisa, destravei para foto, né? Você também tinha... Eu sei, hoje você tem suas fotos profissionais e tudo. Tem. Em várias, inclusive, tem um falando delivery na televisão. Então teve que ter o bonezinho. O bonezinho. boné. Tá aqui, o bonezinho teve que ter. E por que destravou? Você tinha resistência para tirar foto, gastar com o fotógrafo? Medo de gastar com o fotógrafo. Entendeu? Só que é uma ilusão, Senhor da glória. Se você pagar foto, você usar 6 meses, ela já se pagou. 6 meses que você usar, ela já se pagou. As suas já se pagaram? Já. Tenho até que fazer outra. Porque isso que eu ia perguntar. Se precisar renovar, você renova. Tem que renovar. Já tem que renovar. Porque você usa a foto no seu cardápio de mesa, porque eu acho que a pessoa tem que ter o cardápio de mão. Eu sou antigo. Também acho. Não, não é antigo não, também acho. Entendeu? Eu acho que tem que ter. E a foto muda da água pro vinho. E aquele negócio.
Na hora que você termina de fazer as fotos, por mais que seja profissional, você olha assim, depois que tá pronto, o cardápio depois que você faz, quando você vai abrir na mente, você fala, cara, eu poderia melhorar isso, isso, isso. Se você não faz, você não sabe que você tá errando. Não fizer, não adianta. Você tem que fazer para errar. Tem coisa que vai, um erro que vai passar, vai conseguir consertar lá na frente. Só que tem coisa que não dá. Só que se você não fizer, você não sabe. Não adianta. E é evolução um dia atrás do outro. Não adianta. Uma coisa que eu percebi é que você tem muita clareza de que o pior problema não é você errar, é você não testar, é Não você testar. não fazer. Isso deve ter sido aprendido ao longo do tempo com muitas coisas que você olha para o passado e você fala, putz, se eu tivesse feito isso lá atrás, Mas não adianta chorar o leite derramado. tem que pensar daqui para frente. É. Vou fazer uma pergunta, agora muito mais de falando delivery. Você é um dos caras mais, você é o cara mais engajado no projeto. Eu brinco até com o Léo, o Léozinho, um abraço, que tem época que você tá mais engajado que eu, que puta, eu dou uma desanimada e acabo focando muito na PDV, tô em outros projetos. Por que você engaja tanto com conteúdo? Eu trago o Falando Delivery, mas com a galera, né? O Falando Delivery eu falo que há muito tempo já deixou de ser meu ou eu. Tem hoje uma comunidade e você sempre tá lá na mesma batida, fazem 4 anos. Agora você falou das lives, então antes ainda. Por que você acredita que isso faz sentido pra você? Quanto mais você estuda, mais você evolui. Se eu tivesse escutado meu irmão, tivesse começado antes, eu estaria diferente. Só que minha cabeça não funciona de absorver tudo. Eu já não ligo. Ah, pode chamar do cara de burro? Pode chamar o cara de burro. O cara que quiser falar, o cara que falar. Só que tem coisa que eu não absorvo rápido. Sim. Tem que bater na tecla bastante. Igual esses dias eu estava falando com o Rafa Silva, que ele fez umas lives. Quando ele faz umas lives e explica de uma maneira diferente uma coisa ou outra, aí você vai no conteúdo dele, você pega mais rápido. Eu sou daquele cara que precisa de uma, digamos assim, uma batida de lado para pegar no tranco. Sim. Entendeu? Eu preciso. Então, e o conteúdo que vocês passam, cara, é gratuito. Tá na mão. Tá na mão. O que eu posso, eu faço aqui. A gente curte, a gente comenta, a gente repassa pros outros. Entendeu? Quando a turma vem aqui que vê o bonezinho, eu falei, cara, acompanhe isso aqui, cara. Vai abrir a mente. Entendeu? O Diegão, o Rebeca fez uns par de grupo lá e a pessoa se interage bastante. Vira e mexe, eu conheço. Eu sou daquele cara de pau. Quando você está empreendendo, eu vejo o cara com um carrinho cheio de farinha, eu já pergunto, pô, você tem pizzaria? O cara se abre, conversa, tudo, eu começo a conversar, encaminho o cara para conteúdo. Porque se eu conseguisse absorver tudo que é passado, eu já estava com 10 unidades. Sim. Já estava com 10 unidades. É que, infelizmente, o meu tempo é diferente. Só que eu não me iludo mais. Tem hora que ficava nervoso, não adianta. Porque não adianta botar muita pressão, senão não sou panela. E tem muita gente vendendo ilusão no mercado? Você já caiu em alguma dessas pegadinhas de, puta, essa pessoa vai salvar minha vida? Ou você sempre foi mais pé atrás? Não, eu sou bem pé atrás. O meu filtro é complicado, porque a gente conversa 2 tempos com a pessoa, você fica meio pé atrás, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa vê eu vestido, eu trajado, vê meu Instagram, porra, mano, esse cara deve vender pra caramba. Só que deve ter 10 funcionários, eu não. Só que na real eu vendo o que eu quero ser também. Entendeu? E daí o que acontece? Às vezes a pessoa rodeia, quando eu vou num evento ou outro, a pessoa vem com um sorriso de ouro, né? Só que daí eu pego e falo, não, eu sou meu chapeiro, eu sou isso, eu tudo. Conforme a fisionomia da pessoa, a pessoa se entrega. Entendeu? Aí você vai puxar, o cara foi em tal lugar, a pessoa já não foi para frente, foi um gestor isso, um gestor aquilo, entendeu? O cara se entrega, não adianta. O cara se entrega, ele vai vender ilusão, entendeu? Eu não me iludo. Eu não me iludo ninguém. Eu vendo o que eu quero ser. Só que se a pessoa sentar e falar, não, eu sou o cara, eu sou meu chapeiro, eu já me apresento desse jeito. Para as pessoas entenderem. Pra e se entenderem, quiser ajudar, beleza. Senão você já descarta. E é um filtro mesmo isso, Entendeu? né? Que você deixa isso bem claro. Hoje, você já teve procura no restaurante de lanche voltado mais para lanche gourmet? Das pessoas pedirem ou não? As pessoas entendem o produto que você trabalha, porque eu falo que não chega nem a ser concorrente. Todo mundo que vende comida é concorrente, né? A pizza é concorrente do hambúrguer, porque se o cara tiver fome, ele vai olhar os dois. Mas assim, não é direto, mas as pessoas confundem o cliente final. Ah, se o cara faz o prensado, ele pode fazer o artesanal gourmet. Tem essa demanda, já teve essa pesquisa, você já pensou nisso? Eu já, tipo assim, já até pensei.
Mas na hora que eu pego para filtrar, eu falo assim, meu estilo é esse, cara. Entendeu? Um ou outro, muito raro o nego perguntar. Muito raro. As pessoas já vão Já vão sabendo. sabendo já que é prensado, né? Porque nem eu falo, se fosse todo mundo sertanejo, seria do rock. Uhum. Não adianta. E E tem gosto público para todo mundo. Eu gosto. Tem hora que eu vou nas hamburguerias, eu gosto de provar. Tem coisa que casa pros dois. Tem muita coisa, acompanhamento, uma coisa ou outra, uma bebida, uma coisa, dá pra você trabalhar normal. Entendeu? Tanto é que a turma vê o jeito que eu faço com macacão, tudo. Henricão, raspa a língua. Abraço. São bons. Né? E o que acontece? A turma pensa, às vezes o nego vê e pensa que é hamburgueria. Daí eu falo, não, o meu é prensado. Eu falo, puta que da hora, eu adoro esses lanches. Eu adoro quando a pessoa fala. Tem gente que vende o gourmet e gosta do prensado. Sim. E uma pergunta. Você foi falando das pessoas e eu fui perceber uma coisa. Você é muito grato. Então você, pô, falou de seus primeiros patrões, mandou um abraço, falou de outro, mandou um abraço. De onde que veio isso? Essa gratidão sua? Foi algo que sempre você foi assim? Ou você tomou algumas pauladas na vida pra entender isso? Paulada. Mas da mãe, né? A minha mãe sempre foi assim. Porque a minha mãe sempre falou, né? E fala, Dona Cessa, mantenha o nome. Se você mantiver o nome, você vai em qualquer lugar, né? E aquele negócio, nunca joga espinho, cara. Você pode voltar descalço, cara. Você pode voltar descalço. Não adianta. Sim. Todo lugar que eu trabalhei, graças a Deus, eu volto. Não teve um lugar que eu trabalhei que eu não pisei de volta. A porta sempre estava aberta. Não teve. Até hoje. Eu tenho todos os meus ex-patrões vivos, né? Se eu encontrar na rua, a pessoa vai lembrar. Muito bom. O Magrão, quando você olha para futuro, você consumindo tanto de conteúdo que você consome, igual você fala, eu tenho muita clareza do presente, eu tenho meu filtro, eu sei qual que é o meu momento, mas a gente sempre é provocado a pensar no amanhã. Quando você olha para futuro, o que você pretende? O que é o seu objetivo, sua meta, seu sonho com a empresa, com o negócio? Eu quero botar em prática tudo que eu estou absorvendo e ter funcionário. Eu quero ter funcionário. Eu tenho que destravar isso para poder crescer. Porque enquanto eu estiver na chapa, eu vou ficar na mesma. E o que te impede disso hoje? Ainda tá travado ainda. Você mesmo. Eu mesmo. Mas você já tentou colocar alguém, a pessoa faz e não é do seu jeito? Tipo ou você assim, nem tenta? Já foi, tentei filho, não quis ficar, já coloquei parente e eu já vi que parente não pode ser. Parente é um Parente não problema. pode ser. Não é por... Né? Tem a brincadeira que fala, nunca contrate quem você tem dificuldade de demitir. Entendeu? Então eu tenho que destravar. Essa é a parte da destrava ainda. Tá. Mas Mas uma coisa eu digo. Se alguém for começar a empreender, principalmente no lanche, não comece na chapa. Já contrate um chapeiro. Por quê? Porque você fica travado. Te vicia. Trabalhe de motoboy, cara. Vá na entrega. Mas não fica. comece dentro do cercado. Porque você se coloca no olho do furacão, né? É. Você vai ter a visão de fora e de dentro ao mesmo tempo. Você vai ter todos os raios-x possíveis estando na rua. É arriscado? É arriscado. Mas se o cara trabalhar direitinho, tá. Tem. Eu fui um bom tempo motoboy. Sim, sim. Andei 2 vezes de resgate, mas não quebrei nada. O joelhinho estrala, né? Mas como disse o Garfield, estamos ficando crocante. São histórias pra contar. Mas, assim, é um ponto que me deixa pensativo. Eu acho que é uma meta que você tem que colocar pra você mesmo, porque você falou várias vezes sobre a importância de testar e se der certo bem, se der errado, deu. E é alguma coisa que você precisa testar dentro do negócio, até pra te dar liberdade de fazer outras coisas. Porque a maioria das coisas, quando a gente fala aqui no podcast, é muito fácil, né? Eu falar aqui, olha, faz isso no seu iFood. Mas você pegar, abrir o computador, mudar, fazer, acompanhar, leva tempo. Se você estiver preso na sua chapa, você não vai conseguir fazer. Tem hora que se a gente quer fazer um conteúdo, fazer um vídeo, não dá. Mas você acha que o risco, o que te trava mais é a questão de colocar alguém, essa pessoa não dar certo, fazer um produto errado, queimar a minha marca, ou é a questão da responsabilidade da conta? A responsabilidade da conta. De falar, hoje tá fechando a conta, mas amanhã... E eu não quero ficar com dívida com ninguém, né? Entendi. Esse é um ponto importante. Aí vem a importância da gestão, né? De olhar e pensar em como que eu trago mais cliente para você ter essa mínima segurança de que, pô, eu vou ter volume o suficiente para conseguir faturar
o necessário para eu ir trazendo mais gente para dentro da empresa. Por isso que eu me preocupo em botar a marca na vista, porque quem não é visto não é lembrado. Pintei a parede da lanchonete, Sim. troquei umas mesas, coloquei uma coisa ou outra, né? Eu quero mudar na fachada, porque ainda precisa uma fachada decente. Tem gente que passa na rua lá e fala, nossa, eu não sabia que tinha uma lanchonete aqui. Porque não tem... Só tem o luminosinho na frente. Você entendeu? Você quer fazer algo maior. É. E uma pergunta. Qual que é, agora eu perguntei qual que é a sua meta para a empresa. E qual que é o sonho do Magrão? Morrer trabalhando. Gosto. Não me vejo. Parando. Eu quero ter tempo para poder passear. Você quer ter tempo de qualidade com a família. Mas você não vê um sonho de se aposentar, de parar de trabalhar. Não. Nunca imaginei assim, sem fazer nada. Entendeu? Tem que estar trabalhando. Boa. E Porque o meu avô sempre teve as boizinhos dele, as coisinhas dele, sabe? Sempre teve as coisinhas dele. A turma pegou no pé e vendeu. Ficou em casa. Ele tropeçou, quebrou o fêmur, cara. Aí Não saiu do hospital. Porque foi eu que levei ele. Então ficou o negócio marcado. Ah, é errado. Pode ser errado. Mas eu acho que se ele tivesse no exercício como ele estava antes... Isso não tinha acontecido. Não tinha. Tava com a perna firme, né? Tá muito sentado, você vai perdendo mobilidade, né? Sim, faz total sentido. Então forte. ficou guardado. E de conquista, de comprar, de viajar, de fazer, tem alguma coisa? Ou você, não, eu resolvo uma coisa por vez, então eu não penso muito em futuro? Ah, não, quero visitar a galera. Meus amigos do grupo, se eu conseguir visitar todos um dia, eu falo, puta, eu tô realizado. Pegar o avião, Entendeu? vai pro Pegar Ceará visitar o Pedro. Porque nesses Neto. passeios eu faço bastante coisa. Que já tá, vamos dizer assim, que é sonho casado. Sim. Minha esposa não conhece o mar. Eu tenho conhecido que tá na beira do mar. Então já mata um coelho. Eu vejo o mar também, que a última vez que eu vi o mar salgado, eu pergunto pra turma se tá salgado ainda, porque eu tinha 17 anos. A última vez que eu fui pra praia. E levar a esposa pra praia. Entendeu? Tem que Aí vai pro Paraná, que tem as parentes da patroa lá também. Tenho conhecido lá no grupo. Viu? Eu mato vários coelhos com a cajadada. Então, o seu objetivo pessoal, que no final do dia quem pode proporcionar isso para você é o restaurante, a lanchonete, é viajar para você realizar o que você tem das pessoas que você quer visitar. E voltar para trabalhar. Né? Não quer viajar e parar. Boa. E Magrão, vou deixar uma última pergunta, depois vai ter um espaço óbvio para você falar, mas eu queria que você olhasse para trás. Você sempre trabalhou dentro do negócio, só como empreendedor. Você falou que deu muita cabeçada já na vida, eu também um monte. Então sei como que é, às vezes a gente tá no futuro, mas se o Magrão de hoje tivesse que falar com o Magrão de 30 anos atrás, tivesse 40 anos atrás, tivesse que olhar... 40 não, né? 40 você tinha 10 anos de idade. De 20 anos atrás, o que você, falaria? Tanto da parte positiva, que é, de coisas que você... Quando você tinha 20 anos atrás, você queria mudar, você fazia errado, não fazia. Quanto de coisa que poderia ter sido feito diferente? Estudar mais e ser melhor pai. Ficar próximo às crianças. Porque a gente trabalhava bastante, né? Então, sempre fiquei sem folgar final de semana. O passeio era sempre na segunda-feira. Porque trabalhar de chapa eu não tinha. A turma reclama hoje de um domingo no mês, filho. Eu só tinha folga na segunda-feira só, filho. Entendeu? Então, estudar e ser melhor pai. Meu moleque tá do meu lado lá hoje, mas tem bastante coisa pendente aí que... Tem coisa que eu fiz não entenderam, mas hoje em dia, graças a Deus, ainda... Tô melhorando, que ainda sou chucro pra caramba. A turma só vê o magrão bom só, filho. Mas não viu o magrão na hora de girar, é duro, rapaz. A gente briga no trânsito de vez em quando. Sim. Mas tô domando. Esses dias mesmo, pensei que o motoqueiro tava me xingando, ele tava falando que minha porta tava aberta. E eu xingando o cara, na hora que parou no semáforo, porta aberta. Falei, pô, peguei na mão do cara, falei, desculpa aí, cara. Antigamente nem isso eu fazia. Falam que o maior nível de o maior passo para melhoria é quando a gente tem um nível de consciência. Provavelmente há uns anos atrás você não sabia que você queria ou podia mudar isso. Você era assim e tem aquela frase que a gente repete pra gente mesmo que esse é meu jeito e tá tudo certo. Quando a gente entende que esse é meu jeito, mas eu acho que se eu mudar isso, as coisas vão ser melhores pra mim e pra quem tá ao meu redor, eu acho que isso funciona. E, cara, agora eu queria dar um espaço pra você
de você falar com quem que você quiser falar, com família, cliente, pô, amigos, você fala muito com o grupo. Que mensagem que você deixaria? Você é um cara que deu pra perceber aqui na conversa que você tem muita sabedoria. A minha visão é que você precisa aplicar algumas coisas que você tá falando aqui que, cara, concordo 100% dentro do seu negócio. Mas você sabe, você tem vivência, você tem conteúdo e você tem a mentalidade ajustada, que para mim é o principal. Tem gente que vive, que escuta, mas não faz porque a cabeça ainda tá no mesmo lugar. A pessoa vai escutar 50 vezes alguém falar alguma coisa, vai viver aquilo e saber que realmente aquilo é bom, mas ela não vai destravar. Você destravou. Tô destravando. Não, destravou. Tô destravando. O que você tá em processo é de aplicar. A mudança... Tirar a procrastinação. A principal mudança acontece na mente. E aí eu consigo te falar que na sua já aconteceu. Agora você tem que fazer a mudança do corpo, que é você ir lá e fazer acontecer. O que você deixaria de mensagem aí pra quem? Fica à vontade, o espaço é seu. Não tenha medo de empreender. Se não for para empreender, trabalha certinho. Porque um dia a recompensa vem. Ou então corra atrás. Porque o grupo que a gente tá, um ajuda o outro, cara. Não é um puxando o tapete do outro. É sempre um ajudando o outro. Eu vi que se o cara é grande, é porque o cara ajudou alguém. Ou foi ajudado. Não adianta. A energia volta, cara. A energia volta. Entendeu? Uma curtida que você dá numa postagem de alguém ajuda. Entendeu? Eu vejo muita gente postando as coisas lá. Às vezes a gente nem conhece direito, mas eu faço questão de ir lá curtir. Daí eu vou ver, o cara tá precisando de ajuda. O cara tá precisando de ajuda. A gente indica um conteúdo, uma coisa ou outra, porque às vezes eu faço uma pergunta, não aprendo. Mas o cara faz a pergunta certa e eu aprendo com a resposta que foi dada para ele. Entendeu? Porque o Rafinha mesmo, você me disse, uma vez eu dei uma travada no grupo lá, que era que eu dou uma sumida, né? Daí eu falei, pô, eu fico meio sem graça lá, que os caras falam num patamar a mais. Daí você até falou, né? Não adianta você estar num grupo que todo mundo sabe tudo, que não vai ser um grupo mudo, né? Tem que fazer alguém fazer pergunta, né? Exatamente, é exatamente isso. É a forma que eu penso e a forma que eu ajo também. Não é à toa que eu tenho um podcast, fico perguntando tudo pra todo mundo. Mas, cara, muito boa essa mentalidade de destravar. Fico feliz que você tenha pegado quando eu levei isso, porque é isso mesmo que eu tento transmitir, cara. Às vezes a gente acha que a gente vai ser burro, que o que a gente vai perguntar é óbvio, que se a gente perguntar a gente vai se rebaixar. E eu aprendi desse jeito, né? Minha história foi muito de sentar, conseguir... Deus primeiramente, depois por eu também ser muito cara de pau, consegui sentar com pessoas que eu nunca nem imaginei, eu não tinha nem capacidade de sonhar que um dia eu poderia ter o sonho de conversar com essa pessoa. E eu aprendi que, cara, toda vez que eu tô numa mesa que só eu sei, eu tô na mesa errada. Porque o mundo é muito grande e tem muita coisa pra gente fazer, então se só eu sei de tudo, eu tô sentando na mesa errada. Eu posso sentar pra ensinar, mas eu tenho que ter meus momentos que eu vou sentar pra aprender. E quando eu tiver que aprender, é o negócio da oportunidade. Se eu tô com a pessoa que sabe na minha frente, por que eu não vou perguntar pra ela? Né? Se igual você vê no grupo... Tem que destravar. E deixando claro que o grupo, que vai vir muita pergunta depois disso, tá? Ele, infelizmente, é fechado. Uma época, falando de delivery, tinha alguns grupos do WhatsApp, mas a gente não conseguiu gerenciar para com que o grupo fosse de fato produtivo. Vocês sabem que a gente não tem nenhuma iniciativa que é custeada pelo dono de restaurante, então o podcast é gratuito. Quando eu vou palestrar em outros lugares, na maioria das vezes eu não cobro de ninguém para ir palestrar, na grande maioria, e o grupo também é gratuito, então eu ia ter que colocar muita gente para tentar gerenciar isso e ia fugir do nosso propósito. Então a gente definiu que a gente faria um grupo só com as pessoas mais engajadas, o grupo se consolidou, hoje em dia... Eu tive medo de entrar nos outros. Nos outros grupos? Às vezes eu via você postando lá, quer entrar no grupo, Então, e aí às vezes é isso que acontece, as pessoas pegam uma familiaridade, lá no grupo todo mundo conhece todo mundo, então, pô, todo mundo já sabe o jeito do Thiago, da Adílio, seu, do Roger, do Neto, do Pedro, cara, se eu ficar falando, eu vou esquecer, porque é muita gente, e eu vejo ali uma família mesmo, cara, tem épocas que eu sumo do grupo, e eu posso sumir, estar presente, todo dia, a única certeza que eu tenho é que no mínimo 100 mensagens por dia daquele grupo vai ter. No mínimo. Hoje... Eu acho que no mínimo de 1 hora e 100 mensagens. Tem isso dia que o assunto pega, eu olho assim, eu tô na chapa, a Sil fala, tá verdinho. Quando tá verdinho, ela sabe que estão falando da gente. Daí eu falo, deixa eu dar uma olhada. Hoje é um Mas dia a gente que... vai ver, tem 200 mensagens. Hoje foram 4 podcasts, cara, no intervalo entre um e outro, toda vez tinha mais de 199. Então, eu já tô acostumado, mas fico muito feliz.
E, cara, te agradecer, aí chegando no final do episódio, igual eu te falei, esse é um episódio que ele tinha que acontecer, eu não tô com planos de encerrar o Falando Delivery, mas, cara, eu não sei, amanhã. E eu falei, pô, esse é um episódio que não pode deixar de passar, só tinha que estar no momento certo. Mas eu sempre falo em todo lugar que, cara, pessoas como você são o motivo do Falando Delivery existir. Senão, não tem por que eu fazer isso aqui. Eu não preciso fazer isso aqui pra alguém que já acha que sabe de tudo, pra alguém que já acha que chegou lá, que não tem que testar e tudo mais. Eu não vou vender consultoria pra ninguém, mentoria pra ninguém. Então, no final do dia, a minha grande preocupação em fazer um negócio legal é pra ver as pessoas 1 ano, 2 anos, 3 anos depois falando, porra, eu assisti aquele conteúdo, eu aprendi isso, eu assisti aquilo, eu mudei isso. E conseguiram, de alguma forma, melhorar não só a empresa, mas a vida, né? Porque quando você ajusta alguma coisa na sua cabeça, às vezes você tira um peso que te permite ser melhor na vida como um todo. Então, queria agradecer muito por toda a parceria aí desses anos. Só agradecer, porque a cada dia que passa, fica melhor. Fica mais fácil a trava, sabe? Você vai destravando um pouco ao pouco e a cada dia fica mais fácil. Né? Agradecer minha esposa, Sil, te amo. Tá lá fora. Se não fosse ela, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Né? E minha mãe, Dona Cessa, paizão que já descansou, né? Meus irmãos que pegaram no pé. Né? E uma galera aí que fala pra você, quando a gente assumiu a lanchonete, teve cliente que se emocionou com a gente. Eu falei, pô, então não esqueço. Tem uma galera lá que não é cliente, é amigo de coração já. Entendeu? Por mais que o cara assuma, o cara sempre às vezes manda uma mensagem ou dá uma passadinha lá pra dar um... Isso aí ninguém vai tirar, cara. Entendeu? Você tem um negócio próprio e um estranho torcer por você, ninguém vai tirar essa energia de você. Nunca mais. Nunca. E na maioria das vezes é o que acontece, né? É mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar seu cliente. Ou então aquela turma, né? Ô, vem lá, você não cobra. Começou a cobrar, some. Acontece. É raro, mas acontece sempre. Magrão, tamo junto. Muito obrigado. Obrigado pela agenda de conseguir vir, largar a operação hoje. Sei que abrir mão, então aproveita o dia. A gente tá gravando aqui no horário do almoço. Vai pra Fispal, vai pro Maicon se der. Aproveita o dia que tem muita gente querendo te ver hoje. Maicon, irmão. Boa. E você que acompanhou com a gente esse episódio até agora, curtiu um pouco da história do Magrão. Se você acompanha o Falando de Delivery há algum tempo, você já conhece o Magrão. É impossível ele tá comentando em quase todos os vídeos, ele tá curtindo tudo no Instagram. Se você faz parte do grupo, você já viu muita mensagem do Magrão. É um cara que sempre tá pronto pra incentivar a galera pra frente, pra deixar uma palavra de energia, de motivação e mostrar pra gente que, cara, é possível. Ele deu uma virada de chave na vida dele, no meio da pandemia, pra fazer algo que ele nunca tinha feito, que era empreender, e tá aí contando a história e escrevendo ela todos os dias. Obrigado a todos os patrocinadores que ajudam esse episódio a acontecer e ir pro ar. Tamo junto, até o próximo e bora vender. Valeu!